Muito bom dia, senhoras e senhores deputados, deputada Leandra e deputado Pinheirinho. Eu agradeço enormemente a oportunidade e aos demais parlamentares pela oportunidade de fazer esse breve ato em reflexão ao Dia Internacional das Famílias, essa data de 15 de maio, proposta pelas Nações Unidas desde 1994, com o objetivo de promover conscientização de questões relacionadas às famílias e ampliar o conhecimento sobre os processos sociais, econômicos e demográficos que afetam as famílias, isso na própria definição da Assembleia Geral das Nações Unidas. Qual é a relevância pública de refletir sobre as famílias? Ora, em primeiro lugar, é um direito humano formar uma família, garantido na Declaração Universal dos Direitos Humanos, no seu artigo 16º. A partir da idade núbil, o homem e a mulher têm direito de casar e de constituir família. E a Constituição Federal dá eco a isso no artigo 226, quando fala da proteção especial da família garantida pelo Estado. E, não só isso, como desdobramento desses direitos, o Estatuto da Criança e do Adolescente reconhece que é direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, isso no seu artigo 19. A decisão de formar uma família é uma decisão privada, obviamente, porém com repercussões públicas. Ou seja, quando uma família está funcional, ela é o espaço de desenvolvimento das crianças e vai ser direito das pessoas, direito da criança e do adolescente, direito também da pessoa idosa de ter a sua convivência familiar. Portanto, é do interesse público que as famílias tenham uma estabilidade, independentemente de sua constituição ou arranjo familiar. Nesse dia 15 de maio, o que nós podemos refletir de forma mais objetiva seriam quais os desafios das famílias brasileiras e quais as melhores estratégias para esses desafios serem enfrentados. E o que cabe ao poder público, ao Estado, ao Parlamento e à sociedade de forma mais abrangente fazer. Então, nós pensamos em três frentes que podem ajudar a iluminar. A primeira, evidentemente, é a garantia das condições básicas de subsistência das famílias. É a garantia de trabalho digno e renda para as famílias. E, obviamente, isso inclui políticas de emprego e outras, né? Mas, pensando especificamente numa perspectiva familiar, vale a pena ter em conta aspectos específicos que impactam as relações de trabalho a partir da dinâmica familiar. Um que chama muita atenção é a questão da demissão de mães após o retorno da licença maternidade. De acordo com o estudo da FGV, da Fundação Getúlio Vargas, os índices de demissão de mulheres chegam a 50% após o retorno da licença maternidade. Realmente, é possível afirmar que a maternidade penaliza a carreira profissional das mulheres. Esse é um dado bastante conhecido, mas que vai contra o interesse público. Não é do interesse público que a decisão que uma mulher toma de ser mãe seja penalizada, cause uma penalização social para ela, que vai ter um impacto em ter uma renda menor ao longo do tempo. Nós sabemos da diferença salarial entre homens e mulheres no mercado de trabalho, etc. Então, isso é uma dinâmica familiar que impacta o desenvolvimento pessoal. E é necessário, sim, um olhar de políticas públicas, nesse caso, por exemplo, políticas que promovam maior envolvimento masculino no cuidado para reequilibrar e diminuir essas desigualdades. Não é possível omitirmos a importância de pensarmos em licenças paternidade com tempo maior, que tornem mais equitativa a distribuição das demandas de cuidado. Nós tivemos a oportunidade de conduzir, junto com a Frente Parlamentar da Primeira Infância, um grupo de trabalho sobre a licença parental. A deputada Leandre presidiu esses trabalhos, e é um caminho necessário para conseguirmos reduzir essa penalização. Tá? Também é importante nós vermos a questão da precarização e do enorme contingente de dezenas de milhões de brasileiras e brasileiros que são impactados pelo trabalho informal. Não é? Quando nós falamos em tempo para cuidar, o trabalho informal cria uma precarização das condições de cuidado e isso traz consequências negativas. Em segundo lugar, nós podemos pensar na própria dinâmica familiar e como que o Estado pode ajudar a prevenir certos tipos de rupturas familiares que levam a cerceamento de direitos. A pandemia explicitou uma série de problemas, por exemplo, aumento de casos de violência doméstica, e hoje, que é o dia de conscientização contra o abuso de crianças e adolescentes, nós podemos pensar claramente que o abuso é uma relação familiar que não só deixou de ser um elemento de proteção para aquela criança, mas passou a ser uma ameaça. E o Estado ter que fazer uma intervenção para retirar a criança daquela convivência familiar. Ora,
é possível fazer uma série de medidas protetivas para evitar não só que a relação familiar chegue a esse ponto de ruptura e de violência, como seja um fator de proteção e prevenção para esses problemas. Neste ano de 2022, o Unicef lançou um chamado global de políticas públicas eles chamam de educação parental, Parenting Education, que são programas que visam a desenvolver as habilidades parentais. Aqui no Brasil nós já temos políticas de primeira infância voltadas com esse tipo de ação, não é? O programa Criança Feliz, mas um chamado mais abrangente para ampliação desses programas para toda a infância e também para pais e mães de crianças e adolescentes. De acordo com o Unicef, o custo desse tipo de programa é baixo. Tem o mesmo custo de um programa de vacinação. Ou seja, com um investimento público baixo é possível prevenir vários tipos de abuso contra crianças e adolescentes e garantir uma proteção de forma abrangente, o que é bastante importante, bastante barato e que vai de encontro ao interesse público. Mas não só isso, esses programas de fortalecimento de vínculos familiares têm sim o potencial de prevenir uma série de problemas como drogadição juvenil, delinquência e outros. Então, é uma estratégia bastante interessante. Já existem políticas públicas no país com esse viés, dentro do programa de atenção integral à família e outros, porém, existe espaço para investimento maior e a construção de mais políticas. E, por fim, um terceiro item que vale a pena ter em conta é o que nós podemos chamar de apoio público às necessidades de cuidado das famílias. O país ele passa por o que se chama uma transição demográfica, ou seja, dadas as taxas de natalidade, que hoje estão em torno de 1,74 filhos por mulher, o país ele entra num processo de envelhecimento populacional. E essa é uma demanda importante e urgente. Hoje a população brasileira, em torno de 12% são idosos. Existem projeções de que a proporção de idosos na população pode chegar a 40% até o final desse século. Esse é um tema de atenção muito importante. Como nós falamos no início, é direito do idoso garantir a convivência familiar. Por outro lado, nós podemos pensar que se as famílias perdem as condições de cuidar dos idosos pelos diferentes desafios que elas enfrentam, esse pode se tornar um grave problema público para o Estado de garantir o cuidado. Então, a forma mais eficiente de pensar isso daí é, sim, garantir o empoderamento das famílias para que elas tenham condições de cuidar também das pessoas idosas. E vale a pena ter um olhar com bastante atenção para as políticas de cuidado que estão sendo desenvolvidas em diversos países. Aqui nós temos já um debate no parlamento sobre uma política nacional do cuidado, inclusive também a deputada Leandre foi relatora, foi propositora dessa matéria, que precisa avançar. É uma urgência, não é? O dado do IPEA é que mais de 70% dos municípios brasileiros não tem nenhuma instituição de longa permanência para apoiar o cuidado das famílias, o que pode gerar um problema de abandono de idosos ao longo do tempo, com o aumento da população idosa. Mas não só isso, as famílias precisam de outras formas de recurso, porque os custos do cuidado de idosos são muito altos. Aqui no Brasil, também de acordo com o IPEA, mais de 82% das famílias brasileiras não contam com nenhum tipo de apoio externo para cuidar de seus membros. Ou seja, são famílias de renda menor, que não têm dinheiro para contratar serviços públicos para apoiar o cuidado e, ao mesmo tempo, não tem o apoio público necessário para exercer esse tipo de cuidado, seja através da oferta de uma infraestrutura adequada, que vai desde a oferta de creches para crianças pequenas, e isso é muito importante para a garantia de renda das mulheres. Muitas mulheres precisam deixar o mercado de trabalho em função de uma renda, em função do trabalho que precisa assumir, incompatível com as tarefas de cuidado, e também no caso de pessoas idosas, né? Existe um abandono do mercado de trabalho muito grande, que cria, sim, uma situação de perda de renda das pessoas. Então, é necessário investimento em infraestrutura e também em serviços que deem esse apoio ao cuidado. Então, nós, sumarizando, temos esses três pilares. A garantia de condições de renda, que passam desde políticas de emprego até também políticas tributárias. Temos o problema da regressividade da tributação de consumo aqui no Brasil, que afeta de forma desproporcionalmente negativa as famílias de renda menor. Nós temos a questão de vínculos familiares para prevenir certos problemas familiares, políticas públicas, e eu reforço o chamado global que o Unicef está fazendo para os governos nacionais em investir em programas de formação parental, não só na primeira infância, mas até a adolescência, para prevenir violências, abusos e abandonos de todos os tipos, políticas baratas e eficientes, que já existem modelos desenhados e validados
e que podem ser facilmente implantadas em nosso país. E, por fim, esse apoio público ao cuidado com atenção à dinâmica familiar, processo de envelhecimento, as famílias cada vez menores e a atenção necessária que o Estado precisa dar para que as famílias consigam cuidar das pessoas e, dessa maneira, evitar problemas graves de cerceamento de direitos, que é a convivência familiar e comunitária, tanto de crianças e idosos. Então, é necessário uma ação o quanto antes para esses problemas. Esse processo de envelhecimento e transição demográfica, ele é longo, ele leva o século todo, mas ele é um processo inevitável. A ação precisa ser feita agora. Temos, sim, uma série de discussões importantes que precisam avançar. E vale a pena trazer nessa reflexão, nessa breve reflexão sobre o Dia Internacional das Famílias, a importância de trazer esses assuntos com urgência necessária que eles têm. Vão impactar a vida de todas as pessoas. E a garantia de direitos e a promoção do desenvolvimento integral de todas as pessoas passa por essa agenda de atenção às famílias. Muito obrigado, deputada.